Você sabia que existe um jejum que não apenas muda sua rotina, mas provoca movimentos reais no mundo espiritual, transforma decisões, libera bênçãos, quebra correntes malignas e reposiciona sua vida diante de Deus de forma profunda e prática? O que será revelado aqui é bíblico, testado e confirmado nas Escrituras. E por isso, hoje vou te mostrar esse jejum que, se feito por 7 dias, vai te aproximar de Deus, mover o mundo espiritual e liberar respostas do céu para a sua vida. E se você deseja fazer esse jejum, comente: "Eu quero jejuar hoje". Isso é uma resposta para declarar seu posicionamento no mundo espiritual. Para começar, muitos falam sobre jejum, mas poucos entendem o propósito real dele. Jejum não é torcer o braço de Deus para receber bênçãos ou respostas. Jejum é ajustar o coração humano para ouvir melhor a voz de Deus. A Bíblia apresenta o jejum como prática recorrente entre homens e mulheres que buscavam direção divina. Em Êxodo capítulo 34, Moisés permaneceu 40 dias em jejum diante de Deus no monte, recebendo não apenas leis, mas revelação direta do caráter do Senhor. O jejum antecedeu a manifestação da glória. Primeiro veio a renúncia, depois veio a direção. Em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá proclama o jejum quando uma grande ameaça se levanta contra o povo. O texto não diz que o exército era forte, mas diz que o povo buscou ao Senhor. O jejum trouxe estratégia divina. A batalha foi vencida sem espada, porque Deus entrou na frente. Jejum não muda Deus. Jejum muda quem jejua. Essa é uma verdade que precisa ser entendida. O problema nunca foi a ausência de poder em Deus, mas a distração do coração humano. 7 dias na Bíblia representam um ciclo completo, tempo de consagração e preparação. Em Gênesis capítulo 2, Deus estabelece o 7º dia como tempo separado, não por cansaço, mas por propósito. Quando alguém se separa por 7 dias para jejuar com entendimento, algo começa a ser reorganizado internamente. Este jejum poderoso não é sobre passar fome, é sobre silenciar excessos, é sobre retirar ruídos, é sobre negar a carne para fortalecer o espírito. Jesus ensina em Mateus capítulo 6 que o jejum não deve ser espetáculo, mas entrega sincera. Deus vê em secreto e responde publicamente. Talvez você esteja cansado de orar sem clareza, de buscar sem resposta, de caminhar sem direção. O jejum não substitui a oração, ele aprofunda a oração. Ele afia a sensibilidade espiritual. Ele revela o que estava encoberto pela pressa, pelo medo e pela ansiedade. O profeta Daniel, em Daniel capítulo 10, entra em um período de jejum e consagração. A resposta não veio no primeiro dia, nem no segundo, mas veio. E quando veio, trouxe entendimento espiritual sobre batalhas invisíveis. Isso revela algo profundo. Muitas respostas já foram liberadas por Deus, mas exigem persistência espiritual para serem percebidas. Quando um homem ou uma mulher decide entrar em um jejum de 7 dias diante de Deus, algo extremamente sério acontece no mundo espiritual, ainda que nada pareça mudar nos primeiros momentos. O céu não está parado, o inferno não está indiferente, e o coração humano começa a ser exposto de forma profunda. O jejum verdadeiro não é uma prática emocional, é um posicionamento espiritual consciente. Ele não começa quando o alimento é retirado, ele começa quando a vontade própria é colocada no altar. A Bíblia deixa claro que Deus não se move por rituais vazios. Na primeira carta de Samuel, capítulo 15, está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar. Isso significa que um jejum sem obediência é apenas sacrifício físico. Mas quando a obediência precede o jejum, o sacrifício se transforma em instrumento de alinhamento espiritual. É nesse ponto que muitos falham. Querem resultados espirituais sem ajustar atitudes diárias. Durante esses 7 dias, Deus começa a tocar em áreas que normalmente são ignoradas. Orgulho disfarçado de autoconfiança, ressentimentos antigos tratados como justiça própria, hábitos repetitivos que afastam a sensibilidade espiritual. O jejum não cria esses problemas, ele os revela. E tudo o que Deus revela, ele revela para curar, restaurar e libertar.
Em Isaías capítulo 58, o Senhor descreve o jejum que ele escolheu. Um jejum que rompe cadeias da injustiça, que desfaz ataduras do jugo, que libera perdão e gera cuidado com o próximo. Isso revela que o jejum poderoso não acontece apenas na abstinência, mas na prática diária de misericórdia, humildade e amor. Onde há dureza de coração, o jejum perde força. Onde há quebrantamento, o céu responde. Ao longo desses 7 dias, o silêncio começa a incomodar. A ausência de certos estímulos revela o quanto o coração estava dependente de distrações. Muitos percebem que não era fome de alimento, era carência emocional. Não era necessidade física, era ansiedade. O jejum expõe essas realidades para que Deus trate a raiz, não apenas o sintoma. Jesus afirma em Mateus capítulo 4, versículo 2, que após jejuar 40 dias teve fome. O texto não diz que ele teve dúvidas, medo ou confusão. A fome veio, mas a identidade permaneceu firme. Isso ensina que o jejum não elimina desafios, mas fortalece a identidade espiritual para enfrentá-los. O inimigo tentou Jesus com atalhos, e ele respondeu com palavra. O jejum fortalece essa capacidade de responder corretamente. Estudiosos explicam que no contexto bíblico, o jejum sempre esteve ligado à humilhação voluntária diante de Deus. Não como punição, mas como reconhecimento de dependência. Quem jejua reconhece que não controla tudo, que precisa de direção, que carece da graça divina. Esse reconhecimento gera autoridade espiritual, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, como ensina Tiago capítulo 4. Durante esse período, a oração muda de tom. Ela deixa de ser lista de pedidos e passa a ser diálogo sincero. O coração aprende a ouvir. Muitas respostas não vêm em forma de voz audível, mas em convicção interior, paz inexplicável e clareza de decisões. Filipenses capítulo 4, versículo 7, descreve essa paz que excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Outro aspecto importante do jejum de 7 dias é a vigilância espiritual constante. Pensamentos antigos retornam tentando reassumir espaço. Lutas internas parecem mais intensas. Isso não significa que o jejum não está funcionando, significa que áreas sensíveis estão sendo confrontadas. Efésios capítulo 6, versículo 12, ensina que a luta não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais. O jejum fortalece o discernimento dessa batalha. O corpo enfraquece, mas o espírito se fortalece. A carne perde domínio e isso gera desconforto. Porém, é exatamente nesse desconforto que muitos começam a perceber o quanto eram guiados por impulsos. O jejum ensina domínio próprio, uma das manifestações do fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 23. Com o passar dos dias, algo começa a se reorganizar. A mente desacelera, o coração se aquieta. Decisões que antes pareciam confusas passam a fazer sentido. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a perspectiva mudou. O jejum não muda o cenário externo imediatamente, mas muda a forma como o cenário é enfrentado. Salmos capítulo 25, versículo 14, declara que o segredo do Senhor é para os que o temem. O jejum cria esse ambiente de temor saudável, não de medo, mas de reverência. Reverência gera sensibilidade. Sensibilidade gera direção. Direção gera avanço espiritual. As palavras pronunciadas durante esses 7 dias também definem muito do resultado. Murmuração neutraliza a fé. Reclamação enfraquece o espírito. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículo 23, orienta a guardar firme a confissão da esperança. Mesmo em fraqueza física, a fé precisa permanecer ativa. Se esta mensagem está falando profundamente ao coração, escreva nos comentários: Eu sou filho de Deus. Essa confissão fortalece a identidade espiritual e reafirma quem governa essa vida. Ao avançar no jejum de 7 dias, algo começa a ficar evidente para quem persevera. Deus não trabalha apenas com respostas imediatas. Ele trabalha com processos profundos. Muitos desistem exatamente aqui,
porque esperavam sinais rápidos, emoções intensas ou mudanças externas visíveis. Porém, a Bíblia mostra que o agir de Deus, na maioria das vezes, começa no invisível antes de se manifestar no visível. O jejum poderoso ensina a confiar, mesmo quando os sentidos não confirmam nada. Um dos maiores erros silenciosos durante o jejum é buscar sensação em vez de direção. Nem todo mover espiritual vem acompanhado de lágrimas, arrepios ou emoções fortes. Elias aprendeu isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. O jejum afina a percepção para reconhecer essa voz, que sempre esteve presente, mas era abafada pelo excesso de ruído interno. Durante esses 7 dias, Deus começa a revelar intenções do coração. Motivações erradas vêm à tona, pedidos antigos passam a ser revistos. Muitas pessoas percebem que estavam orando por coisas que não sustentariam espiritualmente. O jejum não apenas aproxima de Deus, ele corrige rotas. Provérbios capítulo 16, versículo 2, afirma que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O jejum entrega esse peso a Deus. Outro ponto essencial é compreender que o jejum não é ferramenta de manipulação espiritual. Deus não é obrigado a agir porque alguém deixou de comer. Ele age porque é Pai, porque ama e porque responde à humildade. Em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Um se orgulhava de jejuar, o outro se humilhava. Quem saiu justificado não foi o que jejuava com ostentação, mas o que se quebrantou de verdade. Nesse estágio do jejum, muitos enfrentam conflitos internos mais intensos. Pensamentos de desistência surgem. A mente tenta negociar atalhos. Isso acontece porque a carne está perdendo espaço. Romanos capítulo 8, versículo 7, afirma que a inclinação da carne é inimiga de Deus. Quando o jejum enfraquece essa inclinação, há resistência. Mas perseverar nesse momento define a profundidade do resultado. Estudiosos explicam que práticas espirituais cristãs não existem para impressionar Deus, mas para formar o caráter à imagem de Cristo. O jejum molda caráter porque ensina dependência, paciência e domínio próprio. Ele quebra a urgência carnal e fortalece a espera confiante. Quem aprende a esperar em jejum, aprende a confiar fora dele também. A Bíblia mostra que respostas nem sempre chegam no tempo esperado, mas sempre chegam no tempo certo. Daniel jejuou e a resposta demorou, conforme Daniel capítulo 10, versículos 12 a 13. O anjo revela que a resposta foi liberada no primeiro dia, mas houve resistência espiritual. Isso ensina algo profundo. O atraso não significa negação. Muitas vezes, o jejum sustenta a fé enquanto a resposta está a caminho. Nesse período, é fundamental permanecer na palavra. O jejum sem escritura se torna frágil. Salmos capítulo 119, versículo 105, declara que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela ilumina decisões, confronta erros e traz equilíbrio. Quanto menos alimento físico, mais alimento espiritual precisa haver. Outro aspecto importante é o cuidado com o orgulho espiritual. Sentir-se superior por estar jejuando é um perigo real. Jesus alerta em Mateus capítulo 6, versículo 16, para não mostrar aparência triste nem buscar reconhecimento humano. O jejum verdadeiro acontece diante de Deus, não diante de pessoas. Onde há humildade, há crescimento. Onde há comparação, há estagnação. Com o passar dos dias, muitos começam a perceber mudanças sutis, porém profundas. A forma de reagir muda, a paciência aumenta, a sensibilidade ao pecado cresce. Coisas que antes eram toleradas passam a incomodar. Isso é sinal de consciência espiritual sendo restaurada. O jejum não apenas prepara para receber bênçãos, ele prepara para sustentar essas bênçãos sem se perder. Salmos capítulo 37, versículo 5, ensina a entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará.
O jejum ensina exatamente isso: entrega. Não controle, não ansiedade, não pressa. Entrega. Quem aprende a entregar durante o jejum, aprende a descansar depois dele. Ao chegar aos últimos dias desse jejum de 7 dias, algo muito profundo já aconteceu, mesmo que nem tudo tenha sido percebido conscientemente. O coração já não é o mesmo. A forma de ouvir, de reagir, de pensar e de decidir já foi tocada. O maior erro agora seria acreditar que o jejum termina quando a alimentação volta ao normal. Biblicamente, o jejum não termina no prato, ele continua no estilo de vida. Muitos perdem tudo exatamente aqui, porque tratam o jejum como evento e não como transição espiritual. A Bíblia ensina que experiências espirituais são portas, não destinos finais. Em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9, os discípulos sobem ao monte e veem a glória de Jesus revelada. Pedro quer permanecer ali, mas Jesus desce do monte. A revelação não era para isolamento, era para transformação da caminhada diária. O jejum funciona da mesma forma. Ele leva ao monte para depois ensinar a caminhar no vale com maturidade. O propósito mais profundo desse jejum não é apenas receber algo de Deus, mas alinhar-se com Deus. Quando a busca se limita a resultados, há frustração. Quando a busca é relacionamento, há crescimento. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, Deus declara que será achado quando buscado de todo o coração. O jejum treina esse tipo de busca, sem reservas, sem distrações, sem negociações internas. Um erro muito comum após o jejum é o relaxamento espiritual imediato. A pessoa retoma hábitos antigos, palavras antigas e pensamentos antigos como se nada tivesse acontecido. Isso gera um esvaziamento rápido. Jesus alerta em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, que quando uma casa é limpa, mas não permanece cheia, algo pior pode retornar. O jejum limpa, mas a permanência na palavra mantém cheia. Por isso, após esses 7 dias, a vigilância precisa continuar. Não com peso, mas com consciência. A oração não deve diminuir. A leitura bíblica não deve cessar. O cuidado com as emoções não deve ser abandonado. O jejum abriu os olhos. Agora é preciso caminhar com eles abertos. Salmos capítulo 119, versículo 112, declara a decisão de inclinar o coração para cumprir os decretos do Senhor continuamente, até o fim. Estudiosos frequentemente destacam que a fé bíblica é vivida no cotidiano. Não é experiência isolada, é constância. O jejum é uma ferramenta poderosa justamente porque interrompe a rotina para reordená-la. Ele não foi feito para ser repetido mecanicamente, mas para gerar transformação prática. Quando isso acontece, decisões passam a ser tomadas com mais temor a Deus e menos impulso emocional. Outro aspecto essencial é entender que nem toda resposta vem de forma espetacular. Muitas vezes, a resposta vem como paz para decidir, força para continuar ou clareza para encerrar ciclos. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 9, Paulo pede 3 vezes que algo seja retirado e Deus responde com graça suficiente. O jejum ensina a reconhecer respostas que não vêm do jeito esperado, mas vêm do jeito certo. Esse é o momento de avaliar o que Deus revelou durante esses dias. Convicções que surgiram não devem ser ignoradas. Direções que foram percebidas não devem ser adiadas. O jejum afina a bússola espiritual. Ignorar isso é desperdiçar um tempo de grande sensibilidade. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, orienta a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. O jejum fortalece exatamente essa confiança. As emoções também precisam ser cuidadas após o jejum. Sensibilidade espiritual não significa fragilidade emocional. Pelo contrário, gera maturidade. O fruto do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, começa a se manifestar com mais clareza quando o domínio próprio é exercitado. O jejum treinou esse domínio. Agora ele precisa ser aplicado na prática diária. É importante lembrar
que o jejum não torna ninguém superior espiritualmente. Ele torna alguém mais dependente. Quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais percebe o quanto precisa da graça. Essa consciência gera humildade, não arrogância. Jesus ensina em João capítulo 15, versículo 5, que sem ele nada se pode fazer. O jejum reforça essa verdade de forma profunda. Agora, este é o chamado. Se em algum momento deste conteúdo seu coração foi tocado, se houve convicção, se houve desejo de mudança real, não ignore. Jesus Cristo não é apenas um personagem bíblico, ele é o Salvador vivo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, declara que se alguém confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou, será salvo. Essa decisão é pessoal, profunda e eterna. Se ainda não houve essa entrega consciente, este é o momento. Fale com Deus agora, em palavras simples, sinceras, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com sua família. Amém.